até o versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 20 e o versículo 24. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Agora o versículo de número 24. Mas, ai de vós, os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Podeis tomar assento, irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje quando eu estava vindo para a igreja com a irmã Natália, eu fiquei pensando sobre essa bênção que Deus nos deu agora aqui com as crianças. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando muito sobre a questão de agradecer a Deus. Foi muitas crianças, foram quase umas 120 crianças nessa faixa, talvez. E como o irmão Cristiano falou aqui, que nós somos tão poucos para nós termos um evento assim tão grande a nível aqui do nosso bairro. E de fato foi Deus, a força maior que nos uniu e nos deu graça para cuidar dessas crianças foi Deus. E meus irmãos, nesse momento, quando Deus nos dá uma bênção tão maravilhosa dessa, era bom nós meditarmos que Ele pode fazer muito mais, como cada um aqui já sentiu no seu coração que Ele pode fazer mais. E isso me lembra, irmãos, a questão da humildade, que nós devemos aqui permanecer e guardar diante de Deus. Porque, de fato, aquilo que foi realizado hoje aqui, poucas pessoas fazem, poucas igrejas fazem, e devemos vigiar, para que uma bênção tão grande dessa não venha acabar nos prejudicando o coração, permitindo que o orgulho entre. Aliás, uma grande chave, um grande conselho de Deus, para que o orgulho não entre em nosso coração, quando Deus nos usa, a cada um de nós, é sempre lembrarmos, irmãos, das nossas falhas. É sempre lembrar que, se não fosse a mão de Deus cuidando dos sentimentos do teu coração, do meu coração, nós jamais íamos conseguir realizar certas coisas para Ele. Por exemplo, nós usamos o evento de hoje aqui, que para cuidar de quase 120 crianças é necessário muita paciência. Imagina se nós não tivéssemos paciência para cuidar delas, para saber lidar com cada uma dessas, se nós não tivéssemos a paciência que Deus está concedendo a nós, nós não teríamos condição de ter tido esse evento. Se também Deus não tivesse dado sabedoria para poder lidar com cada situação que surgiu durante esse tempo de 8 até as 11 da manhã, se não fosse Deus, também nada teria dado certo. E até dando, irmão, de certa forma, lembrando o que dizem em Romanos: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou lhe dizer mais: até aquelas dívidas não pagas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O diácono Zé Cláudio que o diga. Até aquilo que não se paga naquela hora, mas um dia vai concorrer para a glória de Deus. Irmãos, isso é uma prova de Deus operando em nós e usando as circunstâncias mais difíceis, mais complicadas. Isso é para exaltar o nome dele. Eu lembro para os irmãos o caso de Gideão, em que quando Gideão estava com 10 mil soldados ao dispor dele, e Deus falou: eu não vou levar nenhum desses soldados à guerra, porque eles são muitos, e se eles vencerem os seus inimigos, eles vão dizer que foram eles, e que não foi eu. Eles não vão dar glória ao meu nome se eles forem nesse número tão grande. E Deus foi peneirando para chegar de 10 mil, chegar a apenas 300. Porque 300 enfrentaram milhares. Ou seja, um número pequeno fez algo muito grande para que justamente Deus fosse glorificado naquele número tão pequeno. E Deus, irmãos, está sendo glorificado em nosso meio. Nós somos um número pequeno. Está acontecendo coisas grandes.
Porque é Deus que está movimentando isso. Não é a nossa força, é o Senhor. Graças ao nome dele por causa disso. Aleluia. E esse versículo aqui que nós acabamos de ler, que fala sobre Jesus, ele faz aqui uma comparação. Ele diz: bem-aventurados, felizes, abençoados são os pobres, vocês pobres, porque vosso já é o reino de Deus. E no versículo 24 ele fala do ai de vós. Infelizes são vocês os ricos, porque vocês já têm a consolação de vocês aqui nesta terra. Sabe o que é interessante? Se você ler de maneira muito rápida esse versículo, você começa até a perceber que Jesus está achando, ou Jesus está querendo dizer, que a pessoa, só pelo fato de ser pobre materialmente, ela já está com a livre entrada para entrar no reino de Deus. Porque Jesus fala de um pobre que vai herdar um reino, e fala de um rico que parece que não vai herdar esse reino. Só que tudo, irmãos, depende do contexto onde a palavra está escrita. Então, Jesus, quando fala de pobre, Jesus fala de rico aqui. Só que a princípio todo mundo acha, não, Jesus está falando de pobre material e está falando de rico material. E na verdade não é isso. O que vai dar certeza para a gente entender melhor o versículo são essas três palavras: reino de Deus. O reino de Deus. Jesus ele fala: vocês pobres são bem-aventurados, porque vosso é o reino de Deus. Se Jesus está falando do reino de Deus, ele não está falando de maneira material, ele está falando de maneira espiritual. Então, nós tiramos a ideia errada de pobre material e vamos entrar na ideia de que Jesus realmente quer passar. Jesus está dizendo aqui: eu não estou falando de pobre físico, de pobre de dinheiro, eu estou falando de pobre de alma, eu estou falando de pobre de espírito. E eu também não estou falando aqui só do rico, de rico material, eu estou falando daquele que se acha rico espiritualmente e que na verdade nada é. Por isso a palavra, irmãos, fala daquele que é rico, que acha que é rico espiritualmente, não tem nada, e daquele que de fato é pobre espiritualmente, mas por ele ser pobre espiritual, ele vai conseguir encontrar o reino de Deus. E para que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre a questão de riqueza, de se achar rico espiritualmente, mas não sendo rico espiritualmente, na visão de Deus, vamos abrir em Apocalipse. Jesus vai falar de um tipo de riqueza da alma, um tipo de riqueza moral que ele não aceita, que ele até reprova, mas que a gente pode se enganar com esse tipo de riqueza. Apocalipse capítulo 3, ele vai escrever a carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 17. Aliás, a partir do versículo 16, diz assim, Apocalipse 3, 16. Ele diz: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois você diz, olha o que eles diziam: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E aí Jesus diz: mas você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, veste branca para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E compre colírio para ungir o olho, para você realmente enxergar. Eu repreendo e disciplino a todos quanto eu amo. Seja zeloso e arrependa-se. Olha o que Jesus está dizendo aqui. A pessoa que se acha rica. E aqui nós podemos aplicar nas duas áreas, material e espiritual. Se diz rica espiritual, rica material. Agora veja, qual é o conceito errado de riqueza aqui? É quando a pessoa diz: eu não preciso mais de nada. A pessoa não tem Cristo, a pessoa não tem comunhão com Deus, a pessoa não tem um relacionamento sincero com o Senhor, mas pelo fato de já pensar que tem muitas coisas, aí ele diz: eu já estou rico, eu não preciso mais de nada.
aí Jesus começa a dizer, uma por uma, todas as pobrezas que aquela pessoa que se desrica tem. Ele diz, olha, em primeiro lugar, você é infeliz, você é triste, você não tem a verdadeira alegria que eu posso dar àqueles que creem em mim. Você é miserável. A palavra miserável é aquela pessoa que carece da misericórdia. A pessoa é tão má, a pessoa ela é tão perversa, que só a misericórdia de Deus sobre a vida dela para tirar ela daquela situação. Miserável é aquele que precisa de misericórdia, precisa de um favor para arrancar aquela pessoa da situação. Às vezes você chama, ou alguém pode chamar alguém de miserável por ele ser uma pessoa perversa, maligna. E a gente pensa que miserável é uma palavra ruim, mas ela é ruim no sentido de que a pessoa está na maldade e que ela precisa de misericórdia. Ela precisa que Deus intervenha, que Deus estenda a mão e arranque ela dessa maldade, porque senão ela vai se destruir. Miserável, pobre, cego e nu. A pessoa não enxerga aquilo que realmente Deus quer dar para ela. Ela só vê o material, ou ela só vê aquilo que ela acha que é mais importante para ela. E ele chama essa pessoa de nu. Essa pessoa está nua. Nua em que sentido? Porque ela não está coberta e vestida da vestimenta da salvação. A Bíblia diz em Isaías que Deus diz assim, que o Senhor, Ele nos dá vestes de salvação. A Bíblia diz que Adão e Eva, quando pecaram e se achavam nus, tinham vergonha. E Deus teve de preparar duas vestimentas feitas de peles de animais para cobrir Adão e para cobrir Eva. A Bíblia diz lá em Apocalipse que a noiva do Cordeiro vai se vestir de um manto de linho fino, que é a justiça de Jesus sobre ela. Aleluia! Então, Jesus fala que uma pessoa que pensa ser rica, na verdade, ela está nua. A riqueza que pensa que tem. E aí eu lembro para os irmãos uma palavra interessante. Jesus fala, onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Se uma pessoa pensa, por exemplo, que se o seu coração estiver na terra, então o tesouro dela é na terra. Se o coração está no carro, o tesouro é o carro. Se o coração dela por inteiro, por total, estiver, por exemplo, nas boas obras que ela faz, nas esmolas que ela dá, nas ajudas que ela presta a alguém, o tesouro dela são essas boas obras que ela pensa estar fazendo. Então, meus irmãos, existe essa espécie de pessoas ricas, que na verdade já estão tendo a consolação delas, porque para elas o tesouro dela é isso. O tesouro dela é o carro, o tesouro dela é as boas obras que ela faz, o tesouro dela é o orgulho pessoal, e Jesus condena, porque esse tipo de riqueza não levará ela para o céu, esse tipo de riqueza não aproxima ela do Senhor. Então, se você pode fazer uma comparação, Apocalipse 3, 16 ao 19, é a riqueza que não presta. Pode ser material e pode ser da alma, mas é uma riqueza que Jesus não se agrada. É um tesouro que não vale a pena, é um tesouro que deixa o ser humano orgulhoso. Então, essa riqueza Jesus não quer dar para nós, essa riqueza não vale. Há uma riqueza espiritual melhor. Agora eu quero chamar a atenção para os irmãos, é que a palavra que Jesus utiliza para pobre, aliás, a palavra que os judeus também utilizavam como pobre, não é a palavra pobre que é utilizada para nós hoje. Por exemplo, a gente, diante da economia do Brasil, nós somos uma classe pobre, a classe C, que é a classe que vive com um salário de R$700 para baixo.